Olá, eu sou Jair Bezerra dos Santos Júnior, sou integrante do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas em Paisagens e mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Apresento aqui no terceiro workshop Mapeamento Participativo e Cartografia Social o meu projeto Recôncavo da Guanabara, Território Usado, Conservação de Saberes e Territorialidades Quilombolas em Magé, Rio de Janeiro, Brasil. Esse projeto só pôde ser viabilizado através da FAPERJ, que é a principal instituição de fomento no estado do Rio de Janeiro, e pela parceria com a Associação de Comunidades Quilombolas do estado do Rio de Janeiro, a AQLERJ, e sua presidenta Bia Nunes, além da Associação de Moradores do Quilombo de Bongaba, como liderança Pai Paulo. Então, eu vou começar a apresentar aqui para vocês, trazendo a introdução sobre o Recôncavo da Guanabara. Esse é o mapa da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, e marcado em verde nós temos o setor leste dessa bacia, que é conhecido como Recôncavo da Guanabara. Então, a gente tem essa região, esses municípios, que têm uma influência e ecossistemas e características geobiofísicas que vão ser a principal área de estudo do nosso trabalho, com comunidades tradicionais e periféricas em todos esses municípios. Esse trabalho com o NIP me proporcionou como pensar esse território a partir do conceito do território usado, que aparece como uma categoria de análise se comportando como o fundamento do trabalho, lugar de existência e das trocas materiais e espirituais do exercício da vida. Utilizamos como principal referência o Retorno do Território, o texto de Milton Santos. Ainda na introdução, a gente traz o quilombo como instituição social, política e cultural originada nas tradições africanas e ressignificada no Brasil como forma de resistência à escravidão e ao colonialismo. Então, essa população, desde a sua instituição no território, ela é contracolonial e traz saberes e epistemologias negras como sua forma de existir e reexistir. O quilombo constitui espaços autônomos e alternativos ao sistema escravista, expressando práticas de liberdade, identidade étnica e organização comunitária. Tornou-se símbolo ideológico da luta do povo negro por cidadania e valorização cultural, permanecendo como referência na constituição da identidade afro-brasileira e na busca por justiça social, principalmente aqui no Brasil, a partir da leitura de Beatriz Nascimento de O Conceito do Quilombo e a Resistência Cultural Negra, publicado na Afrodiáspora em 1985. A partir desse conceito de quilombo e a partir dessa área que eu expliquei para vocês da Baía de Guanabara, nós trazemos o mapeamento participativo como metodologia que valoriza das comunidades quilombolas, reforçando a presença como projeto territorial. Ou seja, a gente traz esse mapeamento participativo como um reforço e assistência para a titularização do território dessas comunidades. E que esse projeto territorial ele seja institucionalizado pelo Estado e que seja mantido através do mapeamento das territorialidades. E esse mapeamento, ele sendo participativo, ele permite que as populações quilombolas sejam protagonistas do processo de ordenamento territorial e fortalecimento das suas identidades. E investir na compreensão e preservação dessa identidade é essencial para garantir a conservação das atividades tradicionais e promover uma melhor qualidade de vida para essas comunidades que são marginalizadas e invisibilizadas. Aqui a gente tem o mapa do relevo de Magé. Eu trago ele inicialmente para apresentar a localização de 3 quilombos que tem no município. O ponto em amarelo é o quilombo de Maria Conga, no distrito de Magé. Ainda no distrito de Magé, mas mais perto da costa, nós temos o quilombo do Feital. E no distrito de Inhomirim, nós temos o ponto vermelho, que é o quilombo de Bongaba. Este é o quilombo que eu vou trabalhar aqui no meu projeto, e ele faz parte, ele está bem na centralidade do distrito de Inhomirim, e ele está bem próximo da bacia de drenagem do rio Caioba e Inhomirim e do rio Estrela. Então a gente tem toda essa configuração de uma área de baixada, com menos de 50 metros de altitude em relação ao nível do mar, e morros e morretes que fazem parte da configuração de todo este território. Os objetivos do meu projeto, o principal é analisar por meio da cartografia social as territorialidades e os saberes da comunidade tradicional do Quilombo de Bongaba, localizado no município de Magé, que está na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os objetivos específicos são compreender os aspectos geohistóricos e culturais ligados ao território, identificar elementos geobiofísicos e simbólicos que estruturam o espaço quilombola, diagnosticar as práticas de racismo ambiental no planejamento territorial e promover reflexões sobre justiça ambiental.
A metodologia ela se inicia com a cartografia social como método e o mapeamento participativo como metodologia, que é uma engrenagem que eu parto das leituras sobre a área e que me leva à ideia de envolvimento, principalmente com base nas leituras sobre Nego Bispo, que leva a me envolver diretamente com a comunidade na construção dos mapas, não só com essa comunidade, mas com boa parte das comunidades dessa região, tanto quilombolas quanto periféricas, o que me leva a me aproximar da vivência e do cotidiano dessa população. Além disso, a gente utiliza o levantamento de dados quantitativos e qualitativos e geográficos, ou seja, a gente utiliza principalmente dados do Censo 2022 e de mapeamentos de instituições como o Repositório de Geociências da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para poder estabelecer uma configuração desse território a partir do que é concebido, do que é percebido e com uma cartografia social entender como que esse território ele é de fato vivido e usado. Aqui eu trago para vocês uma parte dessa pesquisa que é o envolvimento. A partir da nossa aproximação, eu falo pelo NIP, interdisciplinar de pesquisas em paisagens com a Aquilerge, através da pessoa da Bia Nunes, que é a presidenta da Associação de Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro, em que eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer diversos quilombos durante esses 2 anos que eu estou na minha pesquisa aqui no Rio de Janeiro, desde quilombos da região da Serra até a região da Baixada. Esse envolvimento ele parte de um interesse meu em fazer uma vivência maior nessa comunidade para poder desenvolver técnicas de aproximação e de melhor compreensão de como o mapeamento participativo pode, de fato, ser um instrumento de poder para esta população. Aqui eu trago para vocês como levantamento de dados as compartimentações geoecológicas e principalmente da vazão e da notoriedade para os ecossistemas. Mas na Baixada, nessa região mais alaranjada e amarelo, nós temos as planícies de inundação, planícies fluvio-marinhas e planície costeira, e nessa rachura a gente vê os brejos, as várzeas e os mangues, que são os principais espaços ocupados pelas comunidades quilombolas do município de Magé. Aqui eu já estou começando a mostrar os resultados iniciais dessa pesquisa, como principalmente a partir do dado do censo de 2022, a densidade demográfica, dando foco para o quilombo de Bongaba, que está localizado em Almirim, ele é densamente populoso, mais para a região da Serra, em função à montante do relevo, principalmente levando em consideração que ele se inicia lá com a ocupação próxima ao Parnaso. E agora eu trago para vocês uma leitura sobre cor e raça, principalmente da população negra do município de Magé. Voltando novamente uma leitura para Inhomirim, a comunidade quilombola está em setores censitários praticamente compostos de 75% a 97% de população negra, ou seja, são redutos e espaços de uma comunidade negra. Aqui a gente traz uma imagem de satélite do quilombo de Bongaba com o ponto vermelho já referenciado e as residências na área de influência. Então nós temos uma leitura de quantas famílias utilizam desse território. No nosso levantamento de dados por drone, a gente começa a fazer uma leitura do território a partir de imagens diárias de interesse que é utilizada pela população. Essa aqui é o levantamento da imagem da sede do quilombo de Bongaba, que funciona no terreiro de Bongaba, que tem como líder comunitário o Pai Paulo. Então a gente tem uma área residencial que é ocupada, uma área de alagamento, e nós podemos ver pelas fotos como essa região ela tem residências, uma formação de alagamento típica de região de brejo, uma vista para o Parnaso, para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e como essa área de baixada sofre influência dessa rede de drenagem, principalmente com esses campos de inundação e com essa vegetação típica de várzea e brejo. Aqui nós temos a região, vários montes que fazem parte do relevo desse território, e é nesses montes e morros que a gente tem vários sítios geohistóricos, como a Casa de Farinha do Freitag, que é uma fazenda histórica da região, que hoje só tem as ruínas, e que é o principal ponto de história da ocupação dessa região, e de onde os remanescentes quilombolas hoje, as pessoas que foram escravizadas no passado, têm como referência. Finalizo aqui minha apresentação e estou aberto às questões e perguntas. Está aí o meu e-mail. Quem quiser entrar em contato, por favor, pode entrar.